Amém? Amém. No livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos acharam aí? Por que nós abrimos no livro do Êxodo, no capítulo 33, versículo 18, irmãos? Por quê? Alguém sabe? Foi a história que contou para as crianças, né, de Moisés. Moisés. Mas tem a palavra-chave realmente. Por que nós vamos ler esse versículo aqui? Porque é o tema, não foi? As irmãs Rosa de Salão, que estão ali atrás, elas escolheram esse tema. Elas oraram a Deus e escolheram esse tema. E eu tenho certeza que Deus preparou esse tema para elas. E elas pediram isso para Deus, que está aqui no tema. Amém? Amém, aleluia. Só que aqui nós vamos ler 33:18, que diz assim, ó. Eu não sei qual que é a versão da Bíblia dos irmãos, mas se for diferente, vamos tentar todo mundo ler junto. 33:18, vamos lá? Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Aqui fala rogo-te. Pronto, foi esse o versículo que as minhas escolheu. Quem rogou aqui, irmãos? Quem foi que rogou? Aqui. Assim, eu quero que os irmãos participem mesmo. Quem foi que rogou ali? Moisés. Mas ele está falando que foi Moisés? Porque nós tiramos apenas um versículo. Se você for ler assim, você vai ver que quem está pedindo isso é... Quem é que está pedindo aquilo? Moisés. Amém? E se em vez do Moisés estar pedindo aquilo, como que é o nome da irmã mesmo? Luciana. Se fosse a Luciana que estivesse falando isso, como que você ia falar? Colocando aí você nessa história. Rogo-te, Senhor, a Luciana roga a tua glória, certo? Cada um de nós ia pedir isso para Deus, amém, irmãos? Ou você não veio aqui para ver a glória de Deus? Veio ver a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Amém. Dobre os seus joelhos, vamos fazer uma oração a Deus, para que Deus possa agora penetrar no seu coração, e que essas palavras que agora vão ser ditas não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, possa realmente trazer para você algo de muito importante, irmãos. Que eu tenho certeza que você veio aqui para pedir isso. Senhor, rogo que me mostre a tua glória. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, meu Pai, nesta noite. Oh, Deus. Já algumas horas, papai. Eu sei que muitos já estão cansados, mas hoje foi um grande dia, o santo sábado do Senhor, aonde nós assim, meu Pai, recebemos esse lindo dia para que nós podemos estar na Tua presença, para que nós podemos ouvir a Tua voz, como nós já ouvimos através dos louvores, através de testemunhos, através de realmente de milagres que já aconteceu na vida de muitos e de já está acontecendo na vida de alguns aqui dentro. Mesmo alguns duvidando, mesmo alguns com incerteza, eu sei que o Teu Espírito Santo neste momento vai descer e vai operar na vida dos tais. Senhor, usa-me como instrumento em Tuas mãos, para que todos aqui que estão, meu Deus, possam sair daqui só depois que ver a Sua glória. É o que nós te pedimos neste momento e te agradecemos para todos sempre. Amém, Jesus. Oh, Deus. Amém, irmãos. Pode se assentar, fique à vontade. E mais uma vez eu quero agradecer o grupo Rosa de Saron por ter me dado essa oportunidade de estar aqui partilhando com elas esse momento tão maravilhoso, tão especial, que é a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a todos os irmãos que vieram de perto, de longe. A maioria dos obreiros, pastores que vieram aqui, posso falar de 100%, de 90%, eu já compartilhei alguma experiência com esses irmãos. Já vivi algum momento com esses irmãos, seja de trabalhos de irmãs, de crianças, de jovem. Então eu conheço a maioria desses irmãos, sei da história de muitos deles, sei da luta de muitas vezes de cada um, não particular, mas a luta no dia a dia da igreja. Eu sei que não é fácil, mas você está aqui e parabéns por você estar aqui. Aleluia. A palavra de Deus fala, irmão, e a história que nós vamos continuar aqui é exatamente isso. Nós vamos falar deste homem
deste menino, que eu acabei de contar ali para as crianças, de um menino escravo a príncipe do Egito. A príncipe do Egito a fugitivo. De fugitivo se tornou um libertador. E de libertador se tornou o maior líder de todos os tempos da história da humanidade. Tudo começou com aquela historinha que eu contei simples para as crianças. E a palavra de Deus fala, irmão, que este homem, ele viveu um período de 120 anos nessa terra. 120 anos Moisés viveu nessa terra. E a palavra também deixa bem clara que esses 120 anos, eles foram divididos em 3 períodos de 40 anos. Então Moisés viveu 40 anos, a palavra de Deus fala que ele viveu 40 anos como príncipe do Egito. Se você for lá em Atos dos Apóstolos, o jovem Estevão vai estar contando essa mesma história para os anciões de Israel, para as pessoas que duvidavam da manifestação de Deus, que era Jesus Cristo aqui na terra. Deus seja louvado, aleluia. Os outros 40 anos, irmão, segundo os 40 anos deste menino Moisés, que já não era mais um menino, ele viveu como um estrangeiro, um fugitivo. Ele foi para a terra de Midian. E os seus últimos 40 anos, a palavra de Deus fala que ele viveu como um grande líder na libertação do povo de Deus. Eu não sei como a sua história está sendo dividida. De repente você fala, irmão, eu estou passando por um processo de perseguição. Calma. Muita calma. Irmão, eu estou passando por um processo de muita bênção. Muita calma, porque você ainda continua vivendo nessa terra. E é passageiro, amém? Porque nós temos uma eternidade para viver com Deus. Quem crê? Deus, Amém. Aleluia. Então muita calma. Porque o que você está vivendo hoje não é o que você vai viver de repente amanhã, se você assim o crer. E a palavra de Deus fala, irmão, que desses 120 anos, em 3 períodos de 40 anos cada um, Moisés, como eu acabei de contar ali para as crianças, num belo dia ele sai do palácio. Ele já vivia realmente, ele estudou as línguas, ele com certeza cursou as melhores faculdades. Ali ele teve as melhores oportunidades da sua vida, nos seus primeiros 40 anos. Mas ele sabia que ele, sendo o príncipe do Egito, ele não fazia parte daquele povo. Porque ele via a diferença dele para com aquele povo. E um belo dia a palavra de Deus fala que ele resolve sair do palácio. Fala, eu vou visitar meus irmãos, porque aquele é o meu povo. E a palavra de Deus fala que ele saiu do palácio e o que ele viu deixou ele chocado, irmãos. Deixou ele muito triste, amargurado, com o coração cheio de ódio. Porque o que ele viu dos seus irmãos, eu tenho certeza assim, você começa, eu quero que você tente imaginar a história. Moisés como um príncipe do Egito, ele olhar de repente ali, saindo do palácio, olhar os seus irmãos, e de repente falar, meus irmãos devem estar comendo do melhor, assim como eu como do melhor. Meus irmãos devem estar vestindo do melhor, assim como eu visto do melhor. E quando ele olhou aquela paisagem, irmão, ele ficou tão chocado porque ele viu seus irmãos ali trabalhando, duro, carregando tijolo para cima e para baixo, e o pior, muitas vezes caindo, e o Egito ia lá e toma, chicote. Você aguentaria ver isso com o seu irmão? Ou você de repente, como o irmão falou, que eu sempre usei essa frase, o pastor Messias veio aqui e falou, a nossa vida é uma roda gigante. Quem já andou em roda gigante aqui? Quem teve a oportunidade de ir? Pode levantar a mão. Quem andou de roda gigante? Olha, irmão, você tem vergonha, eu já andei de roda gigante. Né? Tem pessoas que têm medo, eu sei. Tem outras que gostam, né? Inclusive aqui em São Paulo, eu não estava aqui, mas foi construída uma, não sei se é a maior que tem aqui, não sei, mas muito bonita, né? Muito grande, né? Da América Latina, é isso, irmão? Muito bonita mesmo, ficou muito bonita. Alguém já andou nessa roda gigante? Não? Até porque acho que é um pouquinho caro, né, para andar. Eu não sei quanto que é. Mas o nosso irmão falou uma coisa que eu sempre uso, irmão. A nossa vida é uma roda gigante. Só que quando você entra na roda gigante, você entra na parte de baixo, não é isso? E aí quando ali o técnico liga aquela roda, ela começa a rodar devagarinho. Aí você começa a ficar feliz, porque você começa a subir. Quando você está lá no alto, você começa a ver tudo. Né? E aí você olha para baixo, você vê as pessoas lá embaixo, até dá vontade de você jogar alguma coisa, né? Falar, vou jogar alguma coisa aqui, vai aqui, né? Olha, quem nunca pensou isso? Só eu que tenho. Alguém já pensou isso, né? Mas a roda gigante, ela não para, ela roda. E assim é a nossa vida. No momento que você está lá em cima, você pensa que não, a roda está rodando, e você está lá embaixo, e você olha, aquele que estava lá embaixo, ele está lá em cima. Por isso que o irmão falou, não pisa em ninguém.
Ore para o seu irmão. Às vezes ele está passando pelo vale, pela prova. Ele está passando por um momento difícil. E aí você olha para ele e fala, ele deve estar em pecado, só pode. Ele deve estar em pecado. Você já começa a acusar. Não, porque eu estou bem, eu sei que o mesmo Deus, ele deve estar em pecado. Mas ele está na roda gigante na parte de baixo. Você está na parte de cima. E Jesus, que é o controlador da roda, ele vai fazer a roda rodar. Para provar a sua fé. Para ver se quando chegar lá embaixo, você vai estar feliz do mesmo jeito que você estava lá em cima. Ou você vai pegar e começar a murmurar. E aí? Voltando na história, a palavra de Deus fala que Moisés saiu. E quando ele viu aquilo, irmão, ele ficou tão amargurado que quando o egípcio começou a chicotear, ele foi com tanta ira para defender aquele seu irmão, com tanta... Mas ele não foi para fazer nada, apenas para defender. Mas a palavra de Deus fala que ele usou tanta força que ele acabou ferindo aquele egípcio. E feriu, e aquele egípcio morreu, irmãos. E aí começa os 40 anos de Moisés. Porque como aquele egípcio morreu, ele tentou até esconder o corpo, mas alguém viu. E a notícia percorreu o Egito, até chegou o grande faraó. Falou, olha, Moisés, o príncipe do Egito, matou um dos nossos. E agora? Não, traga a cabeça dele, mate ele. E ele fez o quê? Fugiu. E aí começa o segundo período dos 40 anos de Moisés. A palavra de Deus fala que ele fugiu, sem direção nenhuma, fugiu, até ele chegar em Midian. E aí é que eu quero chamar a sua atenção, irmão. Ele foi habitar ali na terra de Midian. E ele constituiu uma família. A palavra de Deus fala que ele casou-se com Zípora, que foi a sua esposa, e teve um lindo filho, Gerson. Inclusive o significado do filho dele foi porque ele foi peregrino em terra estrangeira. E assim, irmão, como nas nossas vidas, Moisés se sentia um homem realizado ali em Midian. Aleluia! Ele já não era mais um príncipe do Egito, não. Ele era um homem comum. Mas ele conseguiu casar. Cadê o irmão Ezequiel? Quantos anos que Moisés já tinha aqui, irmãos? Hã? Cadê o Kiel? Quantos anos você tem, Kiel? Quantos anos você tem, filho? 15. 30 só de fé, né, querido? Mas a palavra de Deus fala que ele casou, constituiu filhos. E ali, meu, a vida de Moisés começou assim como começa na minha e na sua vida. Lembra quando você começou a namorar e você casou? Sim ou não? Lembra, irmãos? Amém. O amor é o mesmo, certo? Amém, irmãos? Eu sou casado. Às vezes não é fácil. Minha esposa tem que me suportar. Mas ela prometeu lá pro pastor, falou que ia suportar. Seja na tristeza, seja na doença, seja naqueles momentos difíceis. O irmão ali já abraçou a esposa dele, já renovando os votos. Calma, meu querido. Enfim, e Moisés fez isso, irmão. Casou com aquela mulher e aí estava vivendo. A sua vida estava correndo maravilhas. Porque a palavra de Deus fala que ele tinha um grande emprego. Naquela época ele era pastor de ovelha e o seu rebanho crescia. O seu sogro falou, não, pode cuidar, fica tranquilo. E ali ele vivia plena paz. Mas assim como na vida de Moisés, é na minha vida e é na sua vida, irmão. Além de uma rotina diária que nós temos, Deus tem algo a mais para mim e para você. Não é apenas essa rotina que você tem de você trabalhar, de repente fazer os seus cursos, estudar, levar o filho na escola, voltar, isso, aquilo, não. Deus tem a coisa além do que você imagina e você pensa. E Deus, Ele teve para Moisés. E a palavra de Deus fala que um dia Moisés saiu para pastorear, e ele estava nas campinas, e quando ele olha, ele vê uma coisa estranha que ele nunca tinha visto. A palavra de Deus fala que ele olhava para uma sarça, ela ardia, mas ela não se consumia. Isso é uma coisa até terrível de você, de repente, contemplar. Falando é muito fácil, você contemplar algo que está queimando, mas não consome. E ele olhou aquilo sem entender, aquele clarão daquele fogo, e daqui a pouco saiu uma voz. Moisés, eu quero que você volte, Moisés, para o Egito. E fale para o grande faraó, liberte o meu povo, porque eu tenho ouvido o clamor, o sofrimento do meu povo, Moisés. E de repente Deus está falando para você nesta noite, para você fazer algo que não é tão grande, irmão, como Moisés recebeu. E aí você, não, irmão, se Deus falar comigo, eu vou. Será? Será que você vai, irmãos? Será que você está pronto para o vídeo de Deus? Sim ou não? Eu gostaria de ouvir amém, amém? Amém. Mas a palavra de Deus fala o seguinte, irmão.
que Moisés, quando ele ouviu realmente a voz do Senhor, reconheceu que era o Senhor falando, e Deus ali passou algumas instruções para Moisés. A palavra de Deus fala que Deus falou a Moisés: é você que vai falar com o faraó. E aí começou uma conversa aqui, que até parecia de pai para filho. De pai para filho. Eu até fiz aqui algumas observações aqui, para você entender, e de repente você colocar isso para dentro de você, para ver se está dentro da sua realidade, sim ou não. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, você vai até o faraó para falar para ele: liberta o meu povo. Qual que foi a reação de Moisés, irmãos? Será que ele fez, de repente: eis-me aqui, Senhor, envia a mim? Sim ou não? Não. Quem falou isso? Quem foi o homem que falou isso? Hã? Isaías, não foi? E por que Moisés não falou isso, irmão? Por que Moisés, quando o Senhor falou assim: ó, Moisés, você vai e fala com o faraó para libertar o meu povo? Moisés falaria: não, Senhor, eu vou. Mas por que ele não falou, irmão? Será que ele conhecia quem era o faraó? Será que ele conhecia que era o Egito? Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que esperava ele lá. Oh, Deus. Então imediatamente começou aqui um diálogo que realmente, eu até separei algumas coisas aqui para vocês entenderem, irmãos, o que estava acontecendo naquela situação. Lembra que Moisés vivia uma rotina tranquila como eu e você. Ele tinha sua esposa, tinha os seus filhos, tinha o seu trabalho, ia e voltava tranquilo. Só que o povo dele estava lá sofrendo e ele sabia disso. Mas ele estava vivendo os seus 40 anos de tranquilidade. Como de repente você está vivendo aí os 40 anos da sua tranquilidade. Mas Deus está batendo: olha, eu quero que você vá. E você: não é para mim. É para o meu Messias. Não, esse índio não é para mim. Esse índio aí é para o irmão Edmundo. Né? Ele gosta de viajar, ele é para você, irmão. Moisés, irmão, fez o que eu e você muitas vezes faz diante do chamado de Deus. Quando algum obreiro chama, de repente: irmão, nós precisamos fazer um evangelismo, nós precisamos visitar uma igreja. Oh, Deus. Quem é obreiro aqui sabe. Qual é a resposta que você ouve? Ah, irmão, hoje não dá, porque hoje eu não tenho gasolina. Ó, meu carro está com isso, irmão, está com o documento atrasado. Só que muitas vezes, quando o obreiro, irmão, ele te convida para fazer o ID, ele está te convidando apenas porque você tem um carro bom para andar na estrada. Porque ele vai pagar o combustível. Ele apenas queria que você falasse: não, vamos, irmãos. E ele vai ser responsável pelo todo o resto. Mas nós não confiamos e falamos: não, irmão, vai dar, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E Moisés fez isso diante do Senhor, irmão. Quando o Senhor manda Moisés realmente fazer esse grande ide, Moisés começou a falar: mas Senhor, quem sou eu, Senhor, para ir diante do faraó? E Deus já começou a falar para ele. Se você quiser acompanhar, vai estar lá no livro do Êxodo, no capítulo 1. Aí Deus fala assim: você é Moisés, o meu escolhido. Aí Moisés para e começa a pensar: tá, Senhor, mas quando eu chegar lá diante daquele povo, aquele povo vai falar para mim: tá, mas quem colocou você como nosso líder? Olha como que funcionou a cabeça do Moisés, irmão, para desistir dessa missão. Deus falou assim: não, eu vou colocar você como grande líder daquele povo. Mas Senhor, quando eu chegar diante do faraó, eu não sei falar, Senhor, eu tenho dificuldade para falar. Até porque você lembra que Moisés ficou 40 anos no Egito. Ele aprendeu realmente o egípcio, a língua deles. E 40 anos depois, para voltar, com certeza ele já não sabia falar realmente o egípcio direito. Então, para você falar com o grande faraó, né, é como alguém querer falar com o inglês, né, ou com o francês, você não sabe. E aí, como é que funciona? Então ele deu essa desculpa: Senhor, eu não consigo falar, eu gaguejo, não dá, Senhor. Ele começou a colocar desculpa, irmão, para não fazer o vídeo. Santo, santo Deus. E a palavra de Deus fala que Deus fala para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Moisés, quem é que faz o surdo ou o mudo? Só que Moisés queria responder para o Senhor, e o Senhor não deixava ele responder. Moisés, quem é que opera isso ou aquilo, Moisés? Então Moisés queria mostrar que Deus ia ser responsável por essa grande missão. Deus só queria enviar alguém, irmão. Porque Deus poderia enviar um anjo. Ou não poderia? Será que Deus não pode enviar um anjo nessa terra para pregar o evangelho? O que vocês acham? Pode ou não pode? Sim. Mas o anjo que ele quer usar é você e você, irmãos. Porque nós somos os anjos dessa terra para levar o ID do Senhor. Mas aí muitas vezes começa na nossa vida a situação: não, eu não quero ir, começa a dar desculpas. Começa a falar: não sou eu. Não, eu não posso, eu não tenho condições. Manda o outro. Ah, hoje não dá, estou na correria. E lembra, desde quando nós nascemos, nós estamos numa correria. E para onde que é essa correria?
Nós saímos do útero da nossa mãe, a nossa correria é para a cova, irmão. É ou não é? Ou alguém está aqui nessa terra para viver eternamente? Com esse corpo, não. Não é? Então a nossa correria, quando você menos espera, você está na cova. Só que durante esse período, antes de você chegar lá na cova, você tem muitas coisas a fazer nessa terra. E aí que Deus tem o chamado para você, e muitas vezes você coloca uns porquês. Porque a fé está lá embaixo. Você confia na força do seu braço, mas não confia no braço do seu Deus. E Deus está te chamando, vai, eu te dou todos os recursos que você precisa para fazer o meu chamado, o meu id. Mas você prefere dar os porquês como Moisés. Santo, 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 santo. E a palavra de Deus fala que Deus, irmãos, realmente, quando ele vai falar para Moisés realmente, quem fez a boca do homem, quem fez o mudo ou o surdo, quem dá a vista ou faz que o cego vê, Moisés realmente não tem mais o que falar. Porque Deus ali no diálogo, Deus fala assim, ó, eu vou te dar poder, Moisés, para você operar diante do faraó. E aí quando ele fala que ele não conseguia falar, Deus fala assim, olha, antes dele responder, fala, você não tem um irmão? E antes ele fala, eu tenho. Não, eu sei quem é. O seu irmão é o Arão. E eu sei que ele sabe falar muito bem. E o Arão será por boca sua e você será por Deus. Entendeu isso? Quer dizer, o Arão ia ser por boca de Moisés e Moisés ia ser para aquele povo como um Deus. Ele ia estar no lugar de Deus naquele momento. Já que ele não queria falar, então a sua presença vai ser como a minha presença no meio do meu povo. Aí Moisés pegou, não tinha mais o que fazer, irmãos. Então o que Moisés fez? Ele chegou diante do seu sogro. A palavra de Deus fala que ele chegou diante do seu sogro, despediu do seu sogro. Porque a glória desceu ali naquele lugar. Ele sentiu que realmente era Deus que estava mandando ele. Então ele se despediu do seu sogro, pegou a sua mulher, montou um jumento 4x4 e começou a sua viagem até o Egito. Eu falei no jumento 4x4 porque era 4x4, ele tinha 4 patas. E às vezes você para ir de repente num carro 4x4, numa Hilux, seja no carro que for, seja lá na van do irmão Edmundo, seja no carro do pastor. Ah não, irmão, não vou, irmão, tá muito calor, o ar-condicionado não é muito bom, eu vou chegar lá na hora do culto suado, vai ser difícil, irmão. Não é assim que nós fazemos, não? Quantos irmãos lá da sua igreja que era para estar aqui deu tantas desculpas, irmãos, não é? Ah, irmão, não vou, é muito longe, irmãos, de Franco da Rocha só tem morro, meu carro 1.0 não sobe aqueles morros. Cada um tem as suas desculpas, irmãos. Cada um tem os seus porquês. Só que Deus conhece. Porque quando Deus quando manda você fazer algo para Ele, irmão, Ele é responsável por esse ir. Ele é responsável por mandar você ir. Se você vai de barco, de balsa, não importa. Você tem que estar pronto. Eis-me aqui, Senhor. Envia a mim. Porque você fala assim, ó. Você vai chegar assim, irmão, eu não tenho R$1 no bolso. Mas Deus me enviou. Eu estou confiando. Porque é melhor você viver dependente de Deus do que dependente de qualquer pessoa nessa terra. É ou não é? Porque a pessoa que você fala, não, a pessoa ali me banca. Uma hora ela pode falhar, mas Deus não falha contigo. Então é melhor você viver na dependência desse Deus do que viver na dependência de qualquer outra pessoa. Seja seu pai, sua mãe, seu esposo, seja quem for. Vive na dependência de Deus. Porque Ele é responsável por onde você andar, por onde você passar. Irmãos, como essa história é muito grande, eu já falei que os irmãos conhecem, né? Essa história muito bem. Agora nós vamos andar um pouquinho aqui de passos largos nessa história. A palavra de Deus fala que Moisés então montou ali no jumento com a sua esposa. É jumento mesmo, irmão, pode ler, é jumento. Ele montou no jumentinho e foi embora. Eu tenho certeza que ele foi a pé, porque um jumentinho ia caber ele, o filho e a mulher. Ele não ia colocar a mulher para caminhar e ele montar no jumento. Algum irmão ia fazer isso? Duvida, irmão? O seu esposo queria fazer isso? E Moisés falou, não, deixa que eu dou esse jumento, é 4x4, é perigoso, engata a primeira que ele sai derrapando. Não, né, os esposos iam colocar ele no jumentinho, conferiam e ele ia puxando o jumento. E a palavra de Deus fala que ele começou a sua grande jornada e no meio do caminho ele encontrou Arão e ali o time estava completo. Moisés animado, e a palavra de Deus fala assim, irmãos, que Moisés realmente ele chegou diante do faraó. Ele chegou diante do faraó e falou assim, ó, faraó, meu Deus mandou que você libertasse o povo dele. Você já conhece essa história. Porque Deus já tinha falado, ó, mas eu vou endurecer o coração deste homem. Só que Moisés, irmão, como ele acreditou realmente que Deus era responsável, ele apenas falou assim, olha, Senhor, eu fui falar com o faraó e o faraó endureceu o coração. Então, a palavra de Deus fala que Moisés orou a Deus e pediu a Deus. Falou, Senhor, agora é contigo, não é comigo.
Eu estou aqui. Agora é contigo. E a palavra de Deus fala, irmão, que quando Moisés realmente pediu a direção de Deus, Moisés gentilmente pede a Deus: mostre-me sua glória. Oh Deus. Fala comigo: mostre-me a sua glória. Você vai entender isso. Moisés, Senhor, mostre-me a sua glória. Estou aqui diante do faraó e ele negou libertar o seu povo. Moisés fala: Senhor, mostre-me a sua glória. Esse Deus que você serve é o mesmo Deus de Moisés. E a palavra de Deus fala que ele respondeu com artilharia pesada, irmão. Esse Deus respondeu com artilharia pesada, que a palavra de Deus fala que logo imediatamente ele mandou 10 pragas ao Egito, e o Egito entrou numa calamidade total. 10 pragas que você conhece, que foi tempo por tempo, mas foi 10 pragas. 10 pragas que o Egito ficou na calamidade total. Desde o alimento que eles escolhiam, desde o que eles vestiam, desde a sua saúde física ou espiritual, do que eles acreditavam, tudo caiu por terra. Porque até os seus próprios Deus ali no Egito foi humilhado. Então Moisés pediu a Deus a glória, e a palavra de Deus fala que Deus mandou realmente a artilharia pesada 10 pragas ao Egito. Oh Deus. E o Egito ficou em frangalhos. Não sobrou nada, irmãos. Essa terra que hoje nós vivemos passou aí um período, uns menos, outros mais, 2 anos e meio, 3 anos de pandemia. Se passasse mais um ano, o que restaria de nós, irmãos? Hã? Apenas uma praga. Um vírus. Não é? E olha o que todos nós passamos. Seja nós na Europa, seja aqui no Brasil, todo mundo passou realmente uma calamidade total. Não foi? Pessoas perderam o emprego. Pessoas muitas vezes perderam família, filhos ficou sem pai, sem mãe, porque os pais ficaram desesperados sem emprego, abandonou mulheres e saiu desesperado porque eu não tenho o que dar para o meu filho, a porta do meu emprego fechou porque o governo mandou fechar. Enfim, não foi uma calamidade ou não foi? E foi apenas uma praga. Você imagina o Egito passar por 10 pragas e o faraó olhar e ver realmente o seu país que era tão rico ficar numa calamidade total. E aí só assim, depois da 10ª praga que os irmãos conhecem, a palavra de Deus fala que de toda a calamidade pública do Egito, 430 anos de escravidão, quase 2,5 milhões de pessoas recebem a carta de alforria. Os irmãos sabem qual é essa carta? Depois de 430 anos, você recebe essa carta. Então o povo, irmãos, a palavra de Deus fala que eu quero até fazer esse coral com os irmãos, e eu quero que depois, quando os irmãos lembrarem do irmão Wesley, você vai lembrar desse coro. Então o povo, quase 2,5 milhões de pessoas, recebeu a sua carta de alforria, que é a carta de libertação dos escravos, que é assim que chama essa carta. Eles receberam essa carta. O povo era escravo, 430 anos. Era toda aquela geração de Abraão que estava ali sofrendo amarguradamente. O povo estava livre agora, sim ou não? Eles receberam a carta. Eles estavam livres, sim ou não? Eu sei que os irmãos estão cansados, mas me respondam, por favor. Os irmãos, aquele povo estava livre, sim ou não? Era um povo livre? O povo livre é um povo alegre? Então assim, vamos fazer o coral aqui. Este lado aqui, quando eu fazer para vocês assim, vocês falam povo livre. E quando eu fazer aqui, vocês fazem povo alegre. Tá bom? Vamos lá ver? Povo livre. Povo alegre. Povo livre. Povo alegre. Povo livre. Povo alegre. Irmão Messias, quantos anos você está na casa do Senhor? Você nasceu na casa dos Deus? Nasceu assim, eu falo, como os cristãos falam, no berço? Nasceu, irmãos? Então, essa pergunta não vai ser para ti. Pastor Edivaldo, eu conheci o seu passado aqui. Quando você chegou aos caminhos do Senhor, você tinha quantos anos, meu querido? 22 anos. 22 anos. Então, 22 anos você passou como um povo escravo. No mundo. É isso ou não é? Porque quando você está no mundo, você é escravo. É ou não é? Quando você aceita o chamado de Deus para ser um filho de Deus, você é livre. Não é, irmãos? Você é livre. Livre, irmão. Nós somos livres. Nós somos um povo livre. Você não é escravo no mundo, sim. Nós não somos escravos. E o povo livre é um povo alegre. O povo livre é um povo alegre. Era o que estava acontecendo aqui. Então vocês vão entender a história agora. Eu fiz isso para despertar vocês, que eu vi que estava meio, né? O João Wesley, de repente, não tem uma voz grossa que nem o pastor Lenils, como o nosso querido Messias. A voz um pouco meio, né? Tá com a rachada, mas me suporta aí, irmãos, né? O povo livre. E é o povo alegre. Foi esse povo que saiu do Egito, irmão. Recebeu
deu a cauda, o povo estava livre, o povo alegre. Eu vou tentar fazer com o pessoal da música aqui agora, tá? Porque eles estão assim meio... Olha, então o povo livre... Alegre. Não, o povo livre, o povo... Alegre. Então o povo livre, o povo alegre, o povo faz o quê? O que eles precisavam fazer? Para sair do Egito? Alguém falou ali atrás. Caminhar, irmãos, não é? Eles tinham que caminhar, porque a promessa de Deus, eles tinham que chegar aonde? Na terra prometida. E se você for pesquisar no mapa, a terra prometida era bem perto, era 430 quilômetros. 430 quilômetros, você sai daqui e você chega lá na casa do irmão Renato. É ou não é, irmão Renato? Professor Renato, dá quantos quilômetros? Dá mais ou menos isso? Daqui lá, quase 500? Tá, e quantas horas você faz isso, irmão? Não no seu jumento, no seu carro. 6 horas. 6 horas de viagem. Vamos supor que se fosse no jumento aí, ou se fosse andando, vamos colocar aí um mês, vai. 1 mês, 2 meses, tá? O povo... Livre. Povo... O que o povo faz? Caminha. Grita, caminha comigo? Isso, eles caminham. Então o povo livre é o povo alegre e está caminhando, irmãos. Eles estão caminhando porque eles receberam uma carta de alforria. Quando nós batizamos, recebemos o nome do Senhor. Não foi assim? Você ficou feliz? Agora sim, eu sou filho de Deus. Eu tenho um passaporte para entrar no céu. Eu sou livre. Aí você canta, você quer vir aqui na frente. Não, chama eu quero cantar, eu quero adorar a Deus, porque eu sou um povo livre, eu sou um povo alegre, eu quero caminhar, irmãos. Mesmo às vezes arrasta, mas eu quero caminhar, porque eu sou um povo... E o povo? E o povo? Olha, irmão Renato, nós combinamos aqui, o povo caminha. Olha, Cleber, ajuda os irmãos aqui que eles estão bem dorias. Tá, então vamos lá, irmão, nessa pegada aqui. O povo realmente, irmão, eles estavam saindo do Egito. A palavra de Deus fala que estavam saindo do Egito, sim, isso é um fato. Mas tinha um porém, irmão, eles estavam saindo apenas com os seus corpos. Porque os seus corações, o seu sentimento continuava no Egito. Por que muitas pessoas vêm para a igreja, aceitam o Senhor, louvam muito bem, cantam, às vezes tocam muito bem, mas às vezes eles se desviam? Porque quando eles vêm para o caminho do Senhor, eles vêm apenas com os corpos, alegres, felizes, mas os pensamentos e o coração ainda estão no mundo. Qualquer situação, ele volta para o mundo. Eu já ouvi história de pessoas que vieram para a igreja, ele falou, eu vou ter que fazer uma limpeza no meu guarda-roupa. Tem que fazer uma limpeza. Aí vai fazer a limpeza e começa, essa roupa aqui eu sei que não é de crente, mas eu não vou jogar fora, vai que um dia, né? Aonde está o coração? Está no mundo, irmão. O sentimento está no mundo, né? O corpo dele está aqui na igreja, mas o pensamento dele está onde? No mundo. Por mais que ele é um povo que caminha, mas é um povo, irmão, que apenas entrou nessa caminhada, nessa jornada rumo à terra apenas com seus corpos. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. A palavra de Deus fala que então esse povo começou uma grande caminhada. Mais uma vez, povo livre. Povo alegre. O povo, esse povo livre, esse povo alegre, esse povo que caminha, irmãos, recebeu a primeira prova. A primeira prova. Só que esse povo, irmão, que começou essa caminhada, eles já tinham visto com seus olhos a glória de Deus descer sobre o Egito por 10 vezes seguidos. Eles viram a glória de desceu por 10 vezes seguidos, irmãos. Porque as pragas afetou todo o Egito, mas aonde eles moravam? Então eles viram e falaram, mas como? Que ali as águas transformaram em sangue e aqui a nossa água está pura. E Moisés falava, é a glória de Deus. Como que lá eles estão sendo atacados por piolhos? Quem já teve piolho aqui? Hoje nem tem mais piolho, né? Parece que subiu esse negócio. Mas eu já tive piolho e eu sei que foi praga de piolhos, mas eles estavam ali na minha cabeça, não tem nada. Eu não sei se é porque eles eram carecas, sei lá. Mas eles não sentiam nada. Vinha o granizo, derrotava tudo deles. E lá onde eles moravam não tinha nada. Então a glória de Deus descia e cobria todo aquele povo. Então eles viram, irmão, 10 vezes seguindo a glória de Deus. Glória a Deus. Tinha motivo de duvidar de Deus, irmãos? Será que não tinha motivo para duvidar de Deus depois de 10 pragas? Sim ou não? E por que você duvida de Deus, às vezes? Por que você duvida de Deus, sendo que você já viu a glória de Deus muitas vezes? Quando Deus curou o seu filho, quando Deus te curou, quando Deus tirou você de uma enrascada, de uma dívida que você achava que não ia sair, saiu. Quando você de repente estava numa situação tão difícil, não, é só para um milagre, e Deus foi lá e operou um milagre, e você ainda duvida. Será que de repente o seu coraçãozinho que bate aí, será que ele não está de repente pulando
levando mais lá para, mas se acontece alguma coisa, né? Eu vou um pouquinho fora do barco e depois eu volto. Cuidado, irmão. Porque esse sentimento, muitas vezes, que vem de falta de fé, é isso. Porque nós não entregamos realmente a nossa confiança em Deus. Porque Moisés, quando ele realmente fez todas as desculpas para não ir, que ele aceitou, ele foi e acabou. Ele falou, agora realmente eu sei que Deus está comigo e eu vou. Porque a promessa que Deus fez é que estaria comigo. Foi lá na terra de Midian que ele prometeu, lá na sarça, e ele estaria comigo, e ele viu a vara transformar ali numa cobra, ele viu a água transformar em sangue, viu as pragas acontecendo, e ele não duvidou mais de Deus. Mas aquele povo, 2,5 milhões de pessoas, era um povo livre, era um povo alegre, um povo que caminhava, mas na primeira prova apareceu um mar vermelho. Apareceu um mar vermelho. Aí o povo... Não. Então, apareceu a primeira prova, o povo era livre, era ou não era? Era livre, esse pessoal tá certo. O povo estava alegre? Apareceu a prova, irmão. Quando aparece a prova, você faz o quê? Não, seja sincero, quando aparece a prova? De repente você recebe uma carta de... Olha, você está despedindo do seu emprego, você fica alegre? Então, eu estou desempregado! Uhul! É assim? Depende, né, irmão? De repente aquele emprego que você está orando assim, eu me tiro daqui porque não está dando. Mas de repente você, a irmã abre o armário, eu vou cozinhar aquele feijão gostoso que meu marido gosta e está chegando, e você abre, não tem mais feijão. Você olha na carteira dele, não tem mais dinheiro. Aí você fica alegre? É a prova. E aí? Não tem mais feijão. Uhul, meu marido não vai comer mais feijão. É assim que acontece? O que vocês fazem? Seja sincero, irmãos. O que vocês fazem? O que a sua irmã, a irmã faz, fala pro esposo? Então, acabou o feijão. Vamos pular uma coisinha. Tem um arroz e um feijão. Mas então, todo dia, arroz, feijão e ovo? E aquela carne? Não tem carne. E aí? Vocês ficam alegres? Sim ou não? Mas o povo é? O povo é? Livre. O povo é? Fica difícil agora, né, irmãos? Quando vem a prova, fica difícil, né? Fica difícil. Mas você é livre, irmãos. Você tem a carta de alforria na sua mão. Você é livre. E por que você não é alegre? Porque veio a prova? Então, o Deus que te deu a liberdade não é o mesmo Deus que vai te dar alegria? Porque quando Deus deu para Moisés, falou assim, Moisés, olha, essa é a grande missão, mas olha, já vou te falar, eu vou endurecer o coração do faraó para mostrar para eles que eu sou Deus. Então quando Deus te chamou para esse caminho, ele falou o quê? O que ele falou? No mundo tereis? Olha, vinde a mim todos que estão descansados, deprimidos, né? Sobrecarregados, não é isso que ele fala? E ele fala que o fardo dele é o quê? Você vai deixar de carregar fardo? Por quê? Porque ele falou que o fardo é leve, mas você tem um fardo a carregar. Ele não falou que ia tirar o fardo, você tem esse fardo. Vamos lá de novo, o povo é? O povo? Não, irmão, é prova. É prova. Ou então eu sou diferente de vocês, porque quando na prova também, às vezes eu falo, mulher, então, tem a fé, ó. Então, tem a fé. Tem a fé. Quando o pastor Edivaldo recebeu o sonho de Deus, confirmando que eu estaria aqui, antes mesmo de alguém saber, eu lembro como hoje, eu estava na oficina mecânica, trocando os pneus do carro da minha esposa, o pastor Edivaldo me liga, lá era mais ou menos, eu acho que eram as 10 horas da manhã, que ainda acho que era madrugada, mas ele me ligou, ele estava aí fazendo fisioterapia, foi, irmão, eu gostaria de saber se o irmão vai estar aqui, que eu queria convidar o irmão para pregar. Eu, então, quem falou para ele que eu vou estar lá? Aí eu falei, irmão, pastor Edivaldo, você vai pagar minha passagem? Falaram, eu não estou aí em São Paulo, você sabe, né? Mas eu sou um povo livre. E eu estava alegre, porque eu recebi o convite. E eu falei, se Deus revelou para ele que eu estaria lá, eu tenho que fazer o quê? Dar graças a Deus e falar, Senhor, agora é contigo. Abre as portas. Eu não sei, eu não tenho condições nenhuma. Até porque nós estamos em 4. E aí, o povo livre é o povo? Na prova? Na prova não, né? E aí o que acontece? A palavra de Deus fala que esse povo que continua sendo livre, na prova, o povo murmura e o povo reclama. A carga de euforia, de liberdade na mão, o povo livre de Deus, o povo vem de ser alegre, chega a Moisés, olha Moisés, tem uma aí, mas a gente resolve. Eu sei que aquelas 10 pragas lá já mostrou que Deus está conosco, né? Nem que eu tenha que ir nadando para o outro lado, Moisés, mas nós temos que passar pelo mar. Mas não, a palavra de Deus fala que o povo murmura e o povo reclama, irmãos. Você quer ver você entristecer a Deus, o Espírito de Deus
é a murmuração e a reclamação. Tem crente que está bem pertinho da bênção, da cura. Está aqui um passo. Ele começa a murmurar, começa a reclamar e a bênção vai se afastando dele. Porque o mundo estava de frente, o mar, a bênção estava ali. E a palavra de Deus fala que eles reclamavam, eles murmuraram. Moisés, como grande homem de Deus, perde a glória de Deus. O que acontece? O mar se abre, não é? A glória de Deus desce, o mar se abre. O povo passa pelo mar vermelho, chega do outro lado, Moisés perde a glória de Deus, o mar se fecha. O povo livre? Acabou a prova. O povo? O povo? A palavra de Deus fala que quando a glória desceu do outro lado, aí aquelas irmãs que estavam reclamando, Moisés, e agora? Aí a palavra de Deus fala que cada uma pegou um tamboril e começou a cantar, começou a dançar. Eita, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Você conhece o corinho? Porque o povo livre estava alegre de novo. E o povo começou a caminhar. As coisas estão indo bem. Vamos lá. O povo começa a caminhar feliz, alegre, cantando como Miriam. Mas aí vem a segunda prova. O povo tem sede. O povo livre. O povo. Está vendo como já aprendeu? Um já falou, murmura. Porque você se coloca no lugar daquele povo. Se coloca no lugar do povo, irmão. Porque é muito fácil acusar. É aquele povo também. Se coloca no lugar daquele povo. Não é? Eles estavam livres, assim como você. Você tem a carta da sua liberdade, que você é um servo de Deus, pronto para morar no céu. Mas mesmo você sendo livre, com a carta de euforia na mão, muitas vezes você não está alegre. Você está reclamando, você está murmurando. E é o que aquele povo fez. Começou a reclamar, Moisés, temos sede, Moisés, temos sede. E a palavra de Deus fala que Moisés parou, pediu a glória de Deus. A glória de Deus desceu. E aquelas águas amargas se tornou doce. E eles tomaram. Aí o povo que ficou e começou a caminhar, irmãos, porque agora a bênção veio. É assim, é o processo da nossa vida. Este é o processo. E a palavra de Deus fala que esse povo que começou a caminhar cantando e alegre. Mais uma prova. A gente está quase terminando, irmão. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Santo, santo, santo Deus. Aleluia. O povo começou a ter fome. O povo começou a ter fome. Eles começaram a ter fome, começou a reclamar. Moisés, nós temos água, mas vamos ver só de água agora? Então, Moisés. Aí o povo que é livre, o povo alegre, o povo que caminha começou a mudar. O povo livre começou a reclamar, começou a murmurar. E Deus estava vendo tudo aquilo, irmão. Porque quando Moisés falou, Senhor, de onde que eu vou tirar a comida para esse povo, Senhor? E uma coisa assim que a ciência não consegue explicar, mas a palavra de Deus fala, irmão, que quando Moisés pediu, Senhor, desce a sua glória, Senhor. E a palavra de Deus fala que como uma geada. Eu sei que muitos irmãos aqui em São Paulo acho que nunca nem viu geada, mas em Curitiba isso é normal, não é, irmão? Como uma geada desceu à noite, e quando eles chegaram ali, irmão, estava algo que ia alimentar eles durante 40 anos no deserto. O maná. E quando eles viram o maná, a palavra de Deus fala que eles correram para colher aquilo, começaram a comer o maná, de tal forma que eles passavam mal, irmãos, de comer aquilo. Então eles tinham água, eles tinham comida. Tá tudo bem ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Vamos ao coro de novo. O povo? Livre. Não, fale bem alto. O povo? Livre. O povo? Alegre. O povo? Caminha. O povo livre, o povo alegre caminha porque tem água e tem pão. E às vezes é o que nós temos em casa, não é, irmãos? Mas aí o marido reclama, mas só isso. E a carne? Hã? E a carne? E o povo reclamou, irmão. O povo murmurou. E a palavra de Deus fala que a murmuração do povo foi tão forte, irmão, sabe, tão terrível, que Moisés ficou tão chateado com aquela situação, de Deus ter cuidado tão bem daquele povo, porque a promessa, quando Moisés lá em Midian recebeu a promessa de Deus para ir libertar aquele povo, Deus, irmão, fala, na palavra de Deus fala que assim, aquele povo que é escravo, eles não vão sair de mãos vazias, não, eles vão sair de lá ricos. Porque cada uma das suas senhoras vão chegar ao seu senhor e falar, olha, me dá aquele vaso. Eu quero aquele vaso, eu quero levar embora. Olha, me dá aquele ouro, me dá aquela prata. E eles vão ter que te dar. E a palavra de Deus fala que eles fizeram isso. Antes deles saírem do Egito, eles pediram o ouro, a prata, e os egípcios deram. Porque falou, não sai do nosso meio. Vocês estão fazendo desgraça para nós. Toma aqui o ouro, toma a prata. E eles saíram ricos do Egito. Só que o que adianta ter dinheiro, ter prata, ter ouro no deserto? O que eles vão comprar no deserto?
Não adianta de nada. E de repente uma caminhada que era para durar, como eu falei, 430 quilômetros, de repente durar aí, sei lá, 1 ano, 2 anos. Durou quantos anos, irmãos? 40 anos. A sua prova que você está passando, que era para durar de repente 1 semana, está durando quanto tempo? Quanto tempo você está aí? Mas eu já pedi, eu já supliquei, eu já orei, e de repente você não recebeu. Por que será, irmãos? A culpa está em Deus? Será que você que é um povo livre, um povo que era para estar alegre, um povo que era para estar caminhando, mesmo nas provas você não está reclamando? Será que você não está duvidando da providência de Deus? De repente o pastor de volta falou assim: irmão, você tem fé, ora agora que a irmã vai ser curada. De repente será que alguém não duvidou? Alguém tem, o irmão, não sei, eu acho que ele, né? É o que acontece com nós, irmãos. A sua prova que é para durar 1 semana, 2 semanas no máximo, que Deus está te provando para te aprovar lá na frente, está durando muito tempo porque você está murmurando, você está reclamando. Ah, mas comigo não acontece, acontece com o irmão, acontece com a irmã, não acontece comigo, por quê? Aí Deus fala: mas está tão perto, está tão pertinho da sua bênção, para de reclamar. Olha porque eu já fiz, olha para as 10 pragas no Egito que eu te livrei, olha para o mar vermelho que eu já abri, olha para a água que você já bebeu, olha para o maná que você já comeu. Mas agora eu quero carne. Assim como eu contei para as crianças, como eu falei para elas ali, eu falei assim: quando está tudo bem na nossa vida, irmãos, a tendência do ser humano é esquecer de quem? De Deus, não é? A tendência do ser humano é isso, é esquecer de Deus, o Criador, porque está tudo indo bem. Minha vida está tudo bem. Então por que eu quero um Deus? Não é assim que as pessoas pensam? A maioria é assim. Então o povo estava indo tudo bem. Eles estavam comida, a roupa deles não envelhecia, o sapato não terminava. Você vai na história, você vê tudo isso estava acontecendo. E aí quando eles realmente estão ali comendo maná, a palavra de Deus fala que eles começam, irmão, a lembrar, sabe do quê? Esse povo livre, esse povo alegre, esse povo que caminha. A palavra de Deus fala que eles têm tempo de olhar para trás. Eles têm tempo de olhar para trás e pensar justamente no paraíso que era o Egito. Para eles o Egito era um paraíso, irmãos? Sim ou não? Mas quando eles estavam de barriguinha cheia, com água fresca, o sol escaldante, que ali eles não recebiam esse sol, porque a palavra de Deus fala que tinha uma nuvem, que era a glória de Deus, que cobria eles. Quando a noite que vinha ali, a temperatura fria no deserto, a coluna de fogo estava ali para aquecer. Então eles tinham tudo. Como eu e você temos tudo para sobreviver neste mundo, mas nós preferimos olhar para ele, mas falta algo, sempre falta algo. Sempre, irmão. Se você perguntar para as pessoas mais ricas do mundo, ele nunca vai estar feliz, porque sempre vai faltar algo. E esse algo que muitas vezes falta na vida dele é a presença de Deus. É você confiar em Deus. E aí a palavra de Deus fala lá no livro de Números que esse povo começou a olhar. E a palavra fala exatamente assim: Noah, mas agora a nossa alma se seca. Coisa não há senão este maná diante dos nossos olhos. Pois eles começam a chorar e se lamentar. E aí eles começam a pedir carne. Mas nós queremos carne, você sabe por quê? Porque nós lembramos que lá no Egito nós comíamos peixes de graça, nós tínhamos pepinos, melões, cebolas. E a palavra de Deus fala que eles falaram isso, irmão. Nós tínhamos de graça. Escravo tem alguma coisa de graça, irmãos? Hã? De graça é só um chicote 3, 4 vezes por dia. Isso é de graça. O resto não é de graça. Porque eles eram escravos. Mas eles declararam isso, mas nós tínhamos peixe de graça, nós tínhamos pepinos, cebolas, alhos. Então nós queremos voltar para o Egito, porque nós não temos carne aqui, Moisés. E a palavra de Deus fala que Moisés ficou tão amargurado com isso, que Moisés chegou a pedir a Deus: Senhor, me tira daqui, Senhor. Me mata, me tira do meio desse povo, eu já não aguento mais. Porque Moisés via a glória de Deus, aquele povo também via, mas a reação de um para o outro era diferente. Moisés acreditava que Deus estava ali, mas eles não confiavam. E aí Moisés, aborrecido com tudo aquilo, ele se recuperou. E ele lembrou da promessa que Deus fez para ele lá em Midian. E aí mais uma vez: Senhor, mostra-me a sua glória, Senhor. E a palavra de Deus fala, irmão, que a glória desceu. No outro dia, quando aquele povo menos espera, o arraial ali foi tomado conta por cordonizes. E aquele povo ali realmente começou a pegar aquelas cordonizes e comer, que a palavra de Deus fala que os dentes deles cheios de carne, eles comiam sem parar, até passar mal, de tanto comer carne. Às vezes é assim na nossa vida, não é? Quantas vezes você olha e fala assim: de novo comer carne? Aí comeram, mas era um frango.
De novo, frango. Queria comer mesmo, era um hambúrguer. Não é assim? Às vezes nossos filhos não fazem isso, você lembra desse cara? Como é que pode, né? A gente nunca está contente do que nós temos. Sempre queremos algo a mais. Nós não somos gratos porque Deus nos dá, mas sempre nós queremos algo a mais. Não é problema nenhum você querer ter algo a mais, mas não reclama daquilo que você tem. Porque quando você tem, outros não tem nada. E a glória de Deus descendo na sua casa, te abençoando, muitas vezes falar, mas se tivesse, realmente era uma picanha, né, para nós comer aqui no domingo. Mas você tem um ovo frito da glória a Deus, irmãos. Aleluia. E o povo começou a comer carne. Começou a comer carne. E Moisés percebia tudo aquilo. Então, mano, Moisés que foi escolhido para o grande ide do Senhor, uma grande obra do Senhor. Eu vou resumir aqui no geral. A palavra de Deus fala que Moisés, além de todos esses acontecimentos que foi acontecendo, Moisés, ele viu e contemplou, irmão. E teve que suportar dúvida dos seus dois irmãos. Lembra? Do Arão, Miriam, duvidou. Então quer dizer que Deus só fala com você então, é? Só fala com você, com nós não. Duvidou, irmão. Olha a prova que Moisés estava passando, irmão. Moisés foi um grande líder escolhido por Deus e ele não quis ir. Mas ele falou, é você que eu quero que vá. Porque quando você está no vídeo, às vezes a pessoa fala, então é só você que tem que cantar aqui na frente? É só você que tem que apresentar? Irmão, não se preocupe, irmão. É Deus que vai trabalhar na sua vida. E você que de repente não vem aqui, não tem oportunidade, ora a Deus. Confia no Senhor que a sua hora vai chegar. Deus vai te honrar. Mas não murmura, não reclama, não fala do seu irmão, olha a roda gigante, você está em cima, daqui a pouco você vai estar embaixo. E se você não reclamou quando você estava lá em cima, ou quando você estava embaixo, quando você está em cima, então pronto. É tranquilo. Mas espere a sua vez. Que a glória de Deus vai descer. Ela vai descer sobre a sua vida, não se preocupe. Deus seja louvado, aleluia. Então Miriam e Arão duvida da providência que Deus tem na vida de Moisés. Moisés ainda teve que suportar uma grande rebelião. No meio daquele povo se levantou ali Coré, Datã e Abirão. Lembra o que eles fizeram? Fez uma grande rebelião. Mas a glória de Deus desceu. A glória de Deus desceu. E o que aconteceu com aquele povo? Todo aquele povo ali que reclamou, a palavra de Deus fala que abriu a terra e o que aconteceu com eles? Eles foram tragados, irmãos. Era aquele povo que reclamava, aquele povo que não realmente era grato a Deus. Então abriu-se a terra e aquele povo foi engolido. Moisés viu tudo aquilo. Mas Moisés não ficava feliz com aquilo, porque Moisés tinha pena daquele povo. Moisés não ficava feliz porque aquele povo estava sofrendo daquele jeito. Não, Moisés intercedia para Deus por aquele povo. Moisés teve que suportar, irmão. Mandar 12 homens preparados, escolhidos. Falou, olha, vai espiar o Egito. Vai ver como é que é. Ou vai espiar a terra de Canaã. Vê lá como que é, se é realmente isso. E a palavra de Deus fala que quando aqueles homens voltaram, olha, realmente a terra é tudo que Deus prometeu. A terra que manda leite e mel. Os cachos de uva tem que ser 3, 4 para carregar. Imagina isso, irmão. Ali realmente as frutas é muito grande, tudo é muito grande. Só que aí eles falaram, mas tem um problema, lá tem gigante. E a palavra de Deus fala que aqueles 10 espias, irmão, realmente começou só a falar as coisas negativas. Negativa, até que levantou ali. Josué falou, chega. Nós vimos realmente gigante, vimos tudo isso, mas o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que colocou a nuvem lá no deserto, quando a nuvem de fogo, ele foi conosco. Oh, aleluia. Então nós somos um povo livre, nós somos um povo alegre, nós somos um povo que caminha. Então lembra disso, que nós somos um povo livre, um povo alegre, um povo que caminha. Não olha apenas para as lutas e para as provas, não. Quando vem esse sentimento de você ficar só pensando, focando naquilo que você está acontecendo, para um pouquinho. De repente você tem foto de algum evento que você foi, olha que bênção que Deus derramou naquele evento. Olha isso que Deus fez na minha família. Olha essa cura que Deus fez naquela irmã. Olha o testemunho da irmã Eliette. Olha o testemunho da nossa querida irmã que veio aqui e contou, irmãos. É a glória de Deus que desceu. Quando Deus faz na vida dela, Ele está provando que não é só na vida dela, é na minha e na sua vida que Ele quer fazer. Aleluia. A irmã estava na roda gigante que estava lá embaixo. Eu não sei quanto tempo ela passou na roda, lá embaixo, irmão. Mas quando Deus falou, não, agora eu vou girar, irmão, você vai ver agora. E ela viu e agora ela está lá em cima. A glória de Deus desceu e ela viu a glória de Deus acontecer na sua vida. Deus seja louvado, aleluia. Oh, Deus. Então o povo realmente só focava na dificuldade. Mas o que Moisés ganhou com tudo isso? Você fala, irmão, o que Moisés ganhou com tudo isso? De passar todo esse processo. A palavra de Deus fala lá no livro de Número que quando Deus foi repreender
a Miriam e Arão, porque eles duvidou realmente que Moisés era um grande escolhido, que Deus não falava com ele. A palavra de Deus fala que Deus falou assim, ó, quando há profeta entre vocês, Deus deixou bem claro, ó, quando há profeta entre vocês, eu falo com eles, sim, mas eu falo com eles, sabe como? Com sonhos e visões. Então quando há profeta entre vocês, eu falo com eles, Oh, Deus. visões e sonhos. Mas com Oh, Moisés, olha o que Deus falou, irmão. Sinta agora para Deus. Mas com Moisés, eu falo cara a cara, como um amigo fala com o outro. Porque Moisés eu aprovei. Este Moisés foi um homem que andou por onde vocês andaram, mas ele viu o que vocês não quiseram ver. A bênção que Moisés viu, vocês também viram. Tudo que Moisés passou, vocês também passaram. Mas a diferença é que eu aprovei ele porque ele não abria sua boca para reclamar, não. Moisés não reclamava, irmão. O sentimento de Moisés era um sentimento, irmão, de compaixão. Porque ele se colocava realmente diante daquele povo. E ele falava, eu sei o que vocês sentem. Mas não reclama, não duvida de Deus. Não duvida aí realmente que Deus está aqui e Ele quer curar ainda hoje. oh, Deus. Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer tirar você dessa escravidão que você de repente acha que não vai ser mais para mim, não vai mais acontecer. Eu não sei se você veio aqui fazendo propósito, eu até vou no evento das irmãs Rosa de Saron, mas é o Senhor, é um grande sacrifício para chegar até lá, mas esse sacrifício, Senhor, pode me dar uma bênção? Deus seja A louvado. minha esposa que está doente, a minha esposa que está doente, a minha esposa que passa por uma situação difícil lá na empresa, é o meu filho que está com uma doença que ninguém descobre. De repente você fez um voto, uma promessa diante de Deus, e você vai sair daqui com esse voto e com essa promessa de Deus entregue em tuas mãos, se você confiar como Moisés confiou. Glória a Deus. Mas se você duvidar, irmão, não tem como, porque o povo que é livre, o povo que realmente está liberto, e o povo que caminha se parar e começar a olhar para as coisas que acontecem, vai ser um povo que reclama e é um povo que duvida. Oh, Deus. E isso não acontece. Oh, Deus, tem misericórdia, Senhor. Irmão, sabe qual que é a diferença de Moisés para mim e para você? Você sabe o que Moisés tinha e que hoje nós temos? Você sabe o que Moisés tinha e que hoje nós temos, mas nós falamos que não temos? Quem sabe? Não, você não vai. Você sabe. Quem sabe, irmão? Moisés tinha e nós temos, mas hoje nós falamos que não temos. Quem sabe aqui? Você sabe, eu já te falei. É? Quem é que sabe aqui, irmãos? O que Moisés, ele tinha. Hoje nós temos e hoje nós falamos que não temos. Ninguém? Ninguém vai querer. Pode arriscar, irmãos. Moisés tinha e hoje nós temos, mas falando que não temos. Hã? Intimidade com Deus. Alguém mais arrisca, irmãos? Eu tenho certeza que quando eu revelar isso, irmão, você vai sentir e você vai sentir a culpa que muitas vezes eu sinto, irmãos. Oh, Deus. Moisés tinha, hoje nós temos, mas nós preferimos falar que nós não temos. Aleluia! Você sabe o que é, irmãos? A minha filha ali falou. A palavrinha tão pequena. Moisés tinha tempo com Deus. Hoje nós temos até tempo, mas nós não falamos que não temos. Porque a vida nossa é corrida ou não é? E o tempo que muitas vezes sobra para você vir para a igreja, adorar a Deus, o Criador, é o pior tempo, que é o tempo do cansaço. É o tempo que você está estressado. É o tempo que você está jogado no chão e fala, hoje eu vou para a igreja, meu Deus, já não aguento mais. Não é assim, não é? Ou é o melhor tempo da sua vida, você fala, opa, hoje é o dia da adoração, eu vou lá. Hoje eu não estou cansado, eu estou tranquilo. E o tempo que você está cansado, você vai trabalhar. É assim? É o contrário? Não é, irmãos. Então o que Moisés tinha, irmão, era tempo com Deus. Moisés, uma palavra de Deus fala que quando aquele povo começava com a perturbação, sabe o que ele fazia? Ele pegava a tenda, eu imagino ele pegando a tenda do encontro e falava, olha, dá licença. Saía do meio do povo do arraial e colocava lá fora a tenda para ter tempo com Deus, irmãos. Para não ver aquele povo reclamando, a Bíblia fala que ele pegava ali a tenda e saía e falava, sai do meio desse povo que eu quero tempo é com Deus. Ele ia para a tenda e a palavra de Deus fala que ele sentava ali, entrava na tenda Oh, Deus. e o povo olhava tudo aquilo e quando pensava que não
descia a nuvem e o povo via, irmão, a nuvem que era Deus falando com Moisés, irmãos. Você entende a diferença minha e sua? Porque muitas vezes nós não falamos que não temos, mas nós temos, irmãos. Porque já foi falado aqui, nós temos tempos para Netflix, Facebook, Instagram. Já tem até uma outra rede aí que está bombando, não é? E outros nós temos tempo, irmãos. Esses dias a minha mulher falou assim, eu estava lá no quarto e ela falou, olha, já tem 15 minutos que você está no celular. Eu estava usando o dedo assim. Não, mas não passou tudo isso, que é isso? Então, eu não estou vendo o relógio? E tinha passado 20 minutos, irmãos. E por que esses 20 minutos eu não passei um tempo com Deus? Você entendeu onde nós estamos perdendo, irmão? É esse tempo precioso que nós temos e falando que não temos. Quando alguém, a sua mulher chama você para orar, ou eu vou para a igreja orar, não tenho tempo, hoje não dá, estou cansado. Meu Deus, hoje o trabalho foi terrível. E aí você vai para o seu quarto, depois de um banho gostoso, senta ali, pega o celular e fica 5, 10, 15, 20, 30 minutos, até uma hora. Quando pensa que não, o celular está batendo na cara já com sono, mas está ali. E não tirou desse tempo 5 minutos para falar com Deus. Eu estou falando. Aleluia! Como os portugueses falam aqui, lá em Portugal. Eu estou falando com asneira aqui, irmãos. Ou é só comigo que acontece isso? O tempo mais precioso que nós temos, que poderíamos passar em oração com a nossa família, ou brincando com meu filho, ou se divertindo com a minha esposa, eu estou passando nas redes. Mas a gente tinha tempo para Deus, irmão. Pois ele não aguentava mais aquele povo, ele pegava, irmão, sabe? A tenda, que chamava a tenda do encontro, ele ia lá para fora do arraial para falar com Deus. Moisés, irmão, ele não tinha nenhuma dificuldade. Ele tinha uma grande responsabilidade. Com 2 milhões e meio de pessoas, a sua responsabilidade. Mas ele não tinha nenhuma dificuldade de deixar aquele povo no pé do monte e subir até o monte e ficar no culto de 1 hora com Deus. É isso? Não. Era 40 dias e 40 noites ele ficava falando com Deus, irmão. 40 dias e 40 noites. Por isso que ele foi aprovado com Deus. Porque ele tinha tempo e era um tempo precioso. Ele estava lá no monte falando com Deus. E a palavra de Deus fala que quando Moisés estava lá falando com Deus, cultuando a Deus, adorando a Deus, como de repente quando estava aqui passando a graça, pulando, porque realmente quando a alegria do Senhor toca no meu coração, toca no seu coração, a gente perde a noção realmente de quem nós somos, viramos criança na presença do Senhor e não queremos sair da presença do Senhor. Pedro olha, então, Jesus está ali, mas parece que eu estou vendo Moisés e Elias. Senhor, não seria bom fazer uma cabana e ficar aqui, Senhor? Porque quando você sente a presença de Deus, você não quer ir embora, irmãos. Porque o que te espera lá fora é cruel. É um mundo terrível. É um mundo enganador. E Moisés tinha esse tempo precioso com Deus. E com esse tempo foi quando ele conseguiu, irmão, essa intimidade com Deus. E se você tiver essa intimidade com Deus, irmãos, quando você profetizar, quando você apontar o dedo de profeta para alguém, você vai curar esse alguém. Quando você clamar a Deus, Deus vai responder a sua oração. Quando você pedir a glória de Deus vai descer, porque você tem intimidade com esse Deus. Aleluia. Eu não sei qual foi o último, de repente, propósito que você fez com Deus e passou muito tempo assim falando com Deus. E quando eu falo muito tempo, é 20 minutos, 30 minutos, lá na sua casa. Quando aí, os irmãos marcam a vigília, o irmão já fica pensando, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar no outro dia, eu vou marcar a vigília. Então, irmão, o que Moisés tinha, que era tempo com Deus, hoje nós temos esse tempo, mas falamos que não temos tempo. Não temos. Não temos, irmãos, porque a vida é corrida. Oh, Deus. E um detalhe aqui importante, irmão, é que quando Moisés estava lá no monte com o próprio Deus, o povo estava lá embaixo no arraial. E sabe o que ele estava fazendo? Chegou diante de Arão e falou, Arão, olha, aquele velho lá subiu lá no monte. Ele subiu, não subiu? Pela nossa contagem aqui, né, não temos o calendário que aquele povo vai ter daqui mais alguns anos, mas pela nossa contagem aqui já tem 40 dias que ele está lá em cima. Ele não levou comida, ele não fez nenhuma marmita. Ele poderia ter levado um bezerrinho para chegar a matar e fazer lá um churrasco, mas não levou nada. 40 dias e 40 noites lá, esse velho já morreu. Olha, nós vamos subir para a terra de Canaã. Faça para nós deuses para que nos acompanhem. Olha para isso, irmão. Você sabe por quê, irmão? Como o povo não tinha intimidade com Deus, eles não se preocupavam com a presença. Como eles iam chegar na terra de Canaã? Eles queriam chegar de qualquer jeito. Moisés não. Eu quero ir para a terra de Canaã, mas que o Senhor vai na frente. Deus está preparando algo de importante para você. Você está preocupado se Deus está contigo ou você quer de qualquer jeito?
Você quer a bênção de qualquer jeito? Não, não importa, aconteceu, eu vou. Peraí, vamos ver se é de Deus. Porque enquanto Moisés estava lá 40 dias e 40 noites falando com Deus, o povo estava lá embaixo e falou: olha, nós queremos ir para a terra de Redã, mas faça Deus para que vá à nossa frente. E quando Moisés estava ali, mano, a palavra de Deus fala que Deus falou assim: ó, Moisés, terminou o culto, Moisés. Não pela hora, não porque eu não quero terminar, mas o seu povo. Aí Deus já fala: não é o meu povo. Deus fala: ó, Moisés, o seu povo está lá embaixo. Desça depressa, que eles estão lá se corrompendo, fazendo para eles deuses, Moisés. E Moisés desce, irmão, mas só que a palavra de Deus fala que Moisés tinha recebido algo tão importante vindo de Deus, irmãos. Algo que nenhum ser humano conseguiu contemplar ou receber em suas mãos. Moisés recebeu 2 tábuas, irmãos. É a única coisa que a Bíblia fala que foram escritas com o próprio dedo de Deus. Deus seja louvado, aleluia. Moisés recebeu aqui, irmão. Tenho certeza que ele desceu feliz, alegre, ali, caminhando ali naquele monte. Ele até chegou até Josué. Olha, Josué, que eu recebi do nosso Deus, Josué. Olha o que eu recebi, Josué. E Josué falou: eu estou feliz porque você voltou, mas parece que lá no arraial está tendo guerra. Eu estou vendo barulho de guerra. Parece que o povo não está guerreando. E Moisés falou: não, Deus já me contou o que está acontecendo lá embaixo. Não é guerra, o povo se corrompeu, o povo esqueceu da glória que desceu. O povo esqueceu, Moisés. Meu Deus. O povo esqueceu. E você sabe, irmãos, que naquela época não é diferente de hoje, mas você pode ler a Bíblia, o Velho Testamento, você vê que era um dos pecados que mais tirava Deus do sério, porque Deus também se irritava, porque Deus se irritou com Moisés. Quando Deus mandou Moisés queria ir, a palavra de Deus fala que Deus se irritou. Então, mas o que mais irritava Deus e tirava Deus do sério, como a gente gosta de falar, que Deus levanta do trono, o pecado que Deus não suportava, irmão, era o pecado da idolatria. Porque o pecado da idolatria é você pegar um Deus Criador e você substituir ele por uma coisa de madeira, uma coisa qualquer. Parar de adorar o Criador para adorar um objeto. Então Deus se irritava com isso, irmão. E a palavra de Deus fala que Moisés chegou lá embaixo irritado, viu aquilo e quebrou realmente as pedras. Ele quebrou. Porque o sentimento dele falou: não, realmente não tem como. Esse povo é um povo obstinado, um povo pecador, um povo terrível, cruel. Mas Moisés mais uma vez deu a oportunidade para aquele povo, separou os idólatras, depois falou para eles: olha, mata os seus irmãos, que eles são idólatras, não vale a pena. E aí eles ficaram no deserto. Santo, santo, santo Deus. Enquanto o povo, irmão, realmente não se preocupava como que ia entrar na terra de Canaã, Moisés se preocupava com a presença de Deus. Oh, Deus. Quantas vezes eu já vi alguns irmãos, até mesmo eu já fiz isso: Senhor, acampa um anjo ao meu redor, Senhor. Acampa um anjo ao meu redor, não é assim que você faz na sua oração quando você vai trabalhar? Você sabe que você vai enfrentar, Senhor, acampa um anjo ao meu redor, Senhor. Mas a intimidade que Moisés tinha com Deus, irmãos, que a palavra de Deus fala que depois Moisés subiu ao monte, pediu por aquele povo. Moisés fez algo, irmãos, que eu não sei se eu teria coragem. Eu vou perguntar para os irmãos: alguém que te ofendeu, alguém que te maltratou, você colocaria de repente à prova a sua salvação por aquela pessoa? Seja sincero, colocaria sim ou não? Alguém que te maltratou, te xingou, te humilhou e continua te humilhando, e de repente Deus chega para você assim: irmã Branca, olha, aquela pessoa te humilhou, ela te bateu, te pisou. Você troca a sua salvação por aquela pessoa, o que você faria? É difícil, não é, irmão? É difícil, irmão. Porque amar o próximo não é amar aqueles que nos amam, porque isso é fácil. Tem que amar aquele que nos aborrece, aquele que nos persegue, aqueles que realmente pisam no seu pé todo dia, que nos maltratar. É isso que Deus fala. Oh, Deus. Isso foi o que Moisés fez, irmão. Olha a oração de Moisés. Moisés falou com Deus: Senhor, perdoa esse povo, Senhor. Perdoa pelo que eles fizeram, esse pecado de idolatria. Mas, ó Senhor, se o Senhor não conseguir perdoar esse povo, Senhor, porque eu sei que é difícil, pelo que eles fizeram, risca o meu nome no seu livro, Senhor. Não deixa que eu entre na salvação, Senhor. Risca o meu nome. Oh, Deus. Olha a prova que Moisés fez com Deus, irmãos. Você faria isso por alguém? Porque eu não faria, irmão. Eu só confesso, eu não faria. Eu não tenho. Meu Deus. Porque uma coisa é eu arriscar e falar: Senhor, olha, está aqui o pastor Anacleto, pessoa muito gente boa, pessoa do meu lado aqui. Olha, ele está passando por dificuldade, ele pegou, mas Senhor, se o Senhor não conseguir perdoar ele, risca então o meu nome, Senhor, deixa que nós dois então se percam. Eu poderia fazer isso com ele, mas alguém que está lá fora, tipo, é difícil. Mas Moisés assim o fez. Oh, Deus. A pessoa não, Moisés. Aquele que pecar é aquele que vai pagar o preço, Moisés. Você não, Moisés. É aquele que pecar.
Aí Deus está falando com Moisés, falou assim: ó Moisés, tudo bem, eu vou perdoar esse povo, mas ó, só um detalhe. Desce. Vai com esse povo para a terra de Canaã. Mas eu vou deixar bem claro, eu não vou com vocês. Eu vou enviar o meu anjo para ir com vocês. Tá bom ou não tá, irmãos? Deus garantiu, falou: eu vou enviar o meu anjo para ir com vocês. Povo livre, povo alegre, perdoado, o povo caminha, e o anjo do Senhor ia acampar. O resto do caminho ia com eles. Estava bom ou não estava? Seja sincero, Deus prometeu para ele, falou: o meu anjo vai com vocês, tá bom? Tá bom ou não tá, irmão? Amém. O que você acha? Se alguém falar: ó, você vai passar por um caminho perigoso, você fala: mas pode ir, o anjo do Senhor está contigo, tá bom ou não tá? Oh Deus. Tá bom, não tá? Tá ótimo. Não tá falando que é o segurança lá da polícia, não. É o anjo do Senhor, vai contigo. Aleluia. Mas lembra que Moisés tinha tempo com Deus? Que é o que nós nos falamos que não temos? Lembra que Moisés tirava realmente momentos de oração com Deus? Saía do arraial, no meio daquela bagunça para ir orar a Deus? Mano, olha a intimidade desse homem, irmão. Quando Deus falou assim: olha, o meu anjo vai subir com vocês. E aí você pode abrir a sua Bíblia agora para nós terminar no livro de Êxodo, onde nós estávamos lendo. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Capítulo 33, versículo 15. Deus garantiu: vocês vão ir para a terra prometida, mas eu não vou com vocês. O meu anjo vai, mas eu não vou. Só porque que Deus falou que não ia? Porque Deus falou para Moisés: eu não vou, não é por nada. É porque se eu for com vocês, esse povo é um povo obstinado e eu vou matar esse povo no caminho. Você pode ter certeza, Moisés, se eu for com vocês, eu matarei esse povo todo no caminho, porque é um povo obstinado, é um povo cruel, é um povo pecador, é um povo que realmente não quer me servir. Então eu não vou com vocês, Moisés, para não correr esse risco de eu exterminar esse povo. E nesse diálogo que Moisés estava tendo com Deus, Moisés chega a falar assim, irmão, no versículo 15, ó: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Isso é confiança, não é, irmão? Isso é intimidade com Deus ou não é? É intimidade com Deus, irmãos. Alguém fala assim: ó, vai com o anjo do Senhor, vai contigo. Você fala: não, eu não vou com o anjo do Senhor, eu quero ir com Deus. Senão não me deixe sair daqui, Senhor. Foi o que Moisés falou, irmãos. Isso é intimidade, porque eu não teria coragem de falar isso com Deus. Você teria? Deus garantiu para você um anjo. E você fala: não, Senhor, não me tira daqui se o Senhor não for comigo. Eu não quero ir com o anjo, Senhor, eu quero ir contigo. Eu não quero ir com o anjo, eu quero ir contigo, Senhor. Acho que eu não teria coragem de fazer isso com Deus. Oh Deus. Porque Moisés falava com Deus face a face, como um amigo fala com Deus seja outro. louvado, aleluia. Isso é intimidade com Deus. Oh, aleluia. E aí, irmão, Moisés continuou realmente esse diálogo com Deus. Olha, se a sua presença não for conosco, Senhor, não faça nos subir daqui. E a resposta de Deus foi de imediato, irmão, para Moisés. E estamos falando aqui de uma relação entre pai e filho, porque foi o que aconteceu. Moisés se tornou realmente um filho precioso de Deus naquele momento. Então disse o Senhor a Moisés: eu vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação.